diagnóstico de diabetes se dá através dos sintomas clínicos, que é beber muita água, urinar muito, perda de peso e muita fome. Se dá também por exames de sangue, então um exame de rotina, num check-up, quando a glicemia está alta, e a hemoglobina glicada, que é uma medida, né, uma medida do sangue, que a gente consegue saber como é que está a média da glicemia nos últimos 90 dias da coleta. Então, através de exames de sangue, através de sintomas clínicos. E na gestação, que é um diabetes especial, chamado diabetes gestacional, numa curva glicêmica realizada na 28ª semana de gestação. A gente classifica o diabetes em tipo 1, quando ele tem um diabetes autoimune, ocorre geralmente abaixo dos 40 anos de idade, que é uma destruição da célula que produz insulina por um autoanticorpo, uma autoimunidade. Você produz anticorpo contra a própria célula e destrói. Ou tipo 2, que tem uma história hereditária de pai, mãe, avô, tio com diabetes, né? E aí você diminui a produção de insulina, mas não leva uma glicemia tão alta, essa glicemia vai subindo durante os anos. Tem o diabetes gestacional, que ocorre especificamente na gestação, nasceu o nenê, desaparece. O diabetes pancreático, quando você tem uma doença do pâncreas, quando você opera o pâncreas, o diabetes associado a outras doenças endócrinas, como doença que produz muito GH, doença que é hormônio do crescimento, doença que produz muita cortisona. Esses são os tipos básicos do diabetes. Pontas de dedo, né? Então, o que é a ponta de dedo? Tem lá uma lancetinha, uma agulhinha que você fura, põe numa maquininha. Essa maquininha, ela vê como é que está a glicose, você pode usar várias vezes por dia, né? Isso, qualquer posto de saúde do estado ou da prefeitura fornece gratuitamente a maquininha e as fitinhas. Existem controles mais sofisticados hoje, que são aparelhos que você coloca um botãozinho, né, aqui no antebraço, e tem um aparelhinho que você mede quantas vezes por dia você quiser. Essa relação entre o médico e o paciente, lhe fornecer como é que está a glicemia, como é que está meu controle, é muito importante para a gente. É muito importante que o paciente tenha um aparelho para controlar o diabetes, mesmo o tipo 2, né? O tipo 1 é fundamental. Quem tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, que ele vai precisar tomar insulina, né? E o paciente de tipo 2, que não toma insulina e que toma insulina, é muito importante ter esse controle da ponta de dedo. Isso nos ajuda muito, muito no controle, e o controle significa menos complicação da doença. Sim, né? Se você não faz um diagnóstico precoce do diabetes gestacional, que é feita na 28ª semana, e você acaba não tendo intervenção médica, ou com insulina, ou com remédio, ou com controle, pode ter alteração na criança que nasce. A criança vai nascer com excesso de peso e com problemas respiratórios graves. O que nós temos visto é, o paciente que já tem diabetes, ele tem uma imunidade alterada pelo ambiente da glicemia elevada, altera a resposta imunitária, principalmente a resposta celular. Então, por isso que a gente coloca o diabetes como uma comorbidade importante para as pessoas que têm coronavírus. Todo diabetes, criança ou não criança, quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, qualquer tipo de diabetes, tem açúcar alto, ele altera a resposta imune. Pronto, ou seja, ele pode ter uma carga viral maior, uma dificuldade maior de combater o vírus. Mas pegar vai depender de medidas individuais, como usar máscara e ter uma vacinação adequada. O diabetes é uma doença universal que pega todas as artérias grandes e as artérias pequenas. As artérias grandes são aquelas que levam sangue no coração, as coronárias, levam sangue para o cérebro, as artérias carótidas e vertebrais, e as artérias aorta, as artérias ilíacas, que levam sangue para os membros inferiores, né? Então essas grandes artérias, com o tempo, elas vão engrossando por causa do açúcar alto, colesterol alto, hipertensão, os outros fatores de risco que podem levar a isquemia, com amputação de perna, infarto e derrame. As pequenas artérias são do rim e da retina, que podem também ser alteradas, levando a cegueira e perda de função renal com diálise e transplante renal. Bom, a diabetes não tem curas, o diabetes é uma doença crônica, que ela não tem cura, tem controle.
para o diagnóstico de diabetes, o clínico geral, para o controle do diabetes, para um tratamento adequado, o ideal seria você ter equipes multiprofissionais, o médico, a enfermeira que treina, a enfermeira educadora, que é muito importante, alguma pessoa de orientação de atividade física, uma nutricionista e o médico. Então essas equipes multiprofissionais, a gente sabe que o controle bom do diabetes se faz em locais onde você tem esse controle adequado com essas equipes multiprofissionais. Os principais tratamentos do diabetes são, primeiro, para o tipo 1, é insulina. Não tem jeito, ele precisa ser controlado com insulina. Insulina diária, insulina de ação lenta, que dura 24 horas, aí é um capítulo à parte, né? Aí o endocrinologista tem que ter o conhecimento adequado para fazer esse tipo de tratamento, com controle com furar o dedinho, colocar sensor, e ele tem que tomar insulina para o resto da vida. Existem vários tipos de aplicação de insulina, vários tipos de insulina. Para o tipo 2, às vezes só no início do tratamento você orientar para dieta e exercício já controla o açúcar. Existem vários tipos de medicamento. Medicamento que age no pâncreas, aumentando a produção de insulina, modulando essa produção de insulina, diminuindo outros hormônios também, por exemplo, chamado glucagon, melhorando a ação da insulina no fígado, a ação da insulina no músculo. Então existe uma gama enorme de medicamentos e orientações para o controle, para o tratamento, não para a cura. O tipo 1, acabou, insulina tem que tomar para o resto da vida. O tipo 2, também, insulina é um tratamento. Quando você que está perdendo peso, está tomando todos os remédios, não tem um controle adequado, está perdendo músculo, a glicemia continua alta, a insulina é um tratamento adequado e eficaz. Então, o que a gente sabe que são carboidratos, né? O grande problema que vai aumentar açúcar no sangue. Não, açúcar simples não dá para comer. Quem tem diabetes não pode comer açúcar refinado. Esquece. Outra fonte de carboidrato, né, é frutose, que é o açúcar da fruta. Então, suco de frutas que tenham muita frutose não devem ser ingeridos para quem tem diabetes. Muita farinha branca, né, são elementos que aumentam o açúcar no sangue e têm que ser evitados, proibidos ou direcionados para ter uma quantidade menor na alimentação. A sua imunidade celular ela é alterada, ela demora para acontecer. Então, por exemplo, que diabetes com açúcar alto, ele demora um pouquinho para que a sua resposta seja adequada. Então, ter um calendário vacinal do adulto e da criança em dia. Então, vacina para pneumonia, vacina de gripe, vacina de tétano, as vacinas disponíveis nas UBSs, nos postos de saúde, nos centros de vacinação, para o adulto e para a criança tem que estar muito em dia a sua carteirinha de vacinação para quem tem diabetes. É fundamental, isso evita doenças infecciosas graves. Vamos lá, a diabetes é uma doença ou genética ou hereditária, né? Então, se você sabe que na sua família você tem parentes próximos com diabetes, você não vai conseguir evitar que você fique diabetes, né? Você vai talvez postergar, né? Então você tem que mudar estilo de vida. E aí, se você está fora do peso, é manter peso adequado, fazer atividade física. Mas é uma doença evitável? Não é uma doença evitável. Ela pode retardar o aparecimento dela. Se você carrega esse gene para ter diabetes, ele vai aparecer em algum momento da vida.